A incrível história de Zico. Zico, 1953, foi jogador de futebol. Faz parte do rol dos melhores jogadores de futebol do Brasil e do mundo. Jogou em 3 Copas do Mundo pela seleção brasileira. Na Argentina em 1978, na Espanha em 1982 e no México em 1986. Jogou pelo Flamengo a maior parte de sua carreira. Foi o maior artilheiro da história do Flamengo e o terceiro maior artilheiro da seleção brasileira com 67 gols. Depois de sua despedida dos gramados brasileiros, jogou e foi treinador em vários países do mundo. Foi diretor de futebol do Flamengo e hoje é comentarista esportivo. Arthur Antunes Coimbra, conhecido como Zico, nasceu no subúrbio de Quintino Bocaiúva, na zona norte do Rio de Janeiro, no dia 3 de março de 1953, o que lhe valeu o apelido de Galinho de Quintino. Zico iniciou sua carreira no time de futebol de salão, formado por amigos, o Juventude de Quintino, no bairro de Quintino de Bocaiúva, no Rio de Janeiro, e já se destacava nos jogos Flamengo. Em 1967, Zico entrou para a escolinha do Flamengo. Em 1969 ganhou o Campeonato Carioca Infantil. Em 1971 participou da primeira partida do time principal do Juvenil e, em 1972 foi campeão carioca juvenil. Por ser muito franzino, passou por uma intensa preparação física que lhe rendeu 17 centímetros e 33 quilos a mais. Em 1974 entrou como titular do clube, quando ganhou a camisa 10. A partir de 1978 o Flamengo entrou para a era Zico, em que ganhou vários títulos em inúmeros campeonatos. Foram 509 gols só com a camisa do Flamengo, fazendo mais que o dobro do segundo artilheiro do time. Seleção brasileira. Zico jogou na seleção brasileira entre os anos de 1976 e 1986, marcando 67 gols em 89 partidas. Disputou 3 Copas do Mundo, em 1978 na Argentina, em 1982 na Espanha e em 1986 no México, mas não levantou nenhuma taça. Udinese. Em 1983 Zico foi negociado com a equipe italiana da Udinese, onde foi campeão do torneio quadrangular no mesmo ano. Na primeira temporada de 1983-84, Zico marcou 19 gols, apenas um atrás de Michel Platini, artilheiro da campeã Juventus. Na segunda temporada, a equipe lutou para não cair, mesmo Zico marcando 12 gols. Com suas lindas jogadas, Zico era aplaudido até pelas equipes adversárias. Em 1985, o jogador retornou ao Brasil. Retorno ao Flamengo. No segundo semestre de 1985, Zico retornou ao Flamengo. No jogo contra o Bangu, Zico rompeu os ligamentos cruzados do joelho e passou por várias cirurgias. Em 1986, depois de recuperado, o jogador retornou ao campo no jogo contra o Fluminense, quando marcou 3 gols. No mesmo ano o time conquistou o campeonato estadual. Zico fez sua última partida oficial no Flamengo no dia 2 de dezembro de 1989, contra o Fluminense, quando seu time venceu de 5-0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O adeus definitivo de Zico aconteceu no dia 6 de fevereiro de 1990, em um amistoso contra um combinado de grandes estrelas nacionais e internacionais. Secretário de Esportes durante a presidência de Fernando Collor, Zico foi nomeado secretário nacional de Esportes, cargo que exerceu entre 1990 e 1991. Seu projeto mais importante foi a Lei Zico, que reduziu o poder dos clubes em relação aos jogadores. Foi criado o Conselho Superior de Desportos com a finalidade de organizar a justiça desportiva. Kashima Antlers. Em 1991, Zico voltou ao gramado quando foi contratado pelo Kashima Antlers, no Japão, onde permaneceu até 1994. O Kashima ganhou a Copa Mororan em 1992, a Copa Suntory em 1993, a Meyers Cup em 1993 e a Pepsi Cup no mesmo ano. Era chamado pelos torcedores de Chamar, que significa divino. Futebol de areia. Em 1994, Zico começou a jogar futebol de areia. Defendeu a seleção brasileira de futebol e areia entre 1995 e 1996.
Nesse período, Zico marcou 41 gols com a camisa da seleção brasileira, que conquistou o bicampeonato mundial com a vitória na Copa da Ásia e da Copa Kirin, ambas em 2004. Treinador da seleção japonesa. Zico volta ao Japão em 2002 como treinador da seleção japonesa. Apesar de ser eliminado na Copa das Confederações em 2003, foi campeão da Ásia em 2004 e da Copa Kirin no mesmo ano. Fenerbahçe. Em 2007, Zico foi contratado para treinar o Fenerbahçe, na Turquia, que estava repleto de jogadores brasileiros. O time ganhou o campeonato turco em 2007, ganhou a Supercopa da Turquia e também chegou às quartas de finais da Liga dos Campeões da UEFA. Bunyodkor. Zico foi contratado em 2008 para treinar um time do Uzbequistão, país da Ásia Central, o Bunyodkor, onde jogava o brasileiro Rivaldo. Durante os 4 meses que permaneceu no time, ele conquistou a Copa do Uzbequistão em 2008 e o Campeonato Uzbek de Futebol. CSKA. Em 9 de janeiro de 2009, Zico foi ir para o CSKA Moscou. Sua estreia foi na fase decisiva da Copa da UEFA contra o time inglês do Aston Villa e conseguiu a classificação para as oitavas de finais, mas foi eliminado na fase seguinte. Zico ficou em Moscou até 10 de setembro do mesmo ano. Olympiacos. Em 16 de setembro de 2009, o Olympiacos da Grécia anunciou sua contratação por 2 anos, mas Zico só permaneceu no clube até 15 de janeiro de 2010. Diretor de futebol do Flamengo. No dia 30 de maio de 2010, Zico assumiu o cargo de diretor de futebol do Flamengo, a convite da presidente Patrícia Amorim. Depois de 5 meses, Zico anunciou seu pedido de demissão, declarando ter sofrido muita pressão no cargo. Seleção iraquiana. No dia 25 de agosto de 2011, Zico assumiu o cargo de técnico da seleção do Iraque com o objetivo de obter a classificação para a Copa do Mundo de 2014. O contrato tinha validade até 2014, mas no dia 27 de novembro de 2012, Zico anunciou seu desligamento do cargo, por a Federação Iraquiana de Futebol ter descumprido suas obrigações contratuais. AL Garafa. Em 2013, Zico foi contratado como técnico do AL Garafa, do Catar. Após sofrer 3 derrotas seguidas que deixou o time na 7ª colocação do campeonato, Zico foi demitido do cargo. Futebol Club Goa. Em 2014, Zico foi contratado pelo Futebol Club Goa, da Índia, com o objetivo de difundir o futebol do país. Logo após sua chegada, o time postou em seu site oficial: além de estar aqui, seja bem-vindo Zico. Logo na primeira temporada do campeonato, Zico levou o time à semifinal da Superliga Indiana. Após 3 temporadas, Zico deixou o clube em janeiro de 2017. Kashima Antlers. Em agosto de 2018, Zico anunciou seu retorno ao Kashima Antlers como diretor técnico, onde permaneceria até dezembro do mesmo ano. Comentarista esportivo. Em fevereiro de 2010, Zico iniciou sua carreira de comentarista esportivo no programa Esporte Interativo na partida entre Lyon e o Real Madrid, na Liga dos Campeões da Europa. Essa carreira foi muitas vezes interrompida por suas contratações como técnico de futebol em times da Ásia. Canal Zico 10. Desde 2017, Zico apresenta o canal Zico 10, na internet, onde conta histórias de suas conquistas no futebol e recebe diversos convidados para um bate-papo descontraído. Família. Zico está casado com Sandra Carvalho de Sá desde 23 de agosto de 1970. O casal teve 3 filhos. Tiago, 1983, Bruno, 1978, e Arthur Coimbra, 1977. Essa foi a história de um dos maiores